Alô, alô, galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Hoje do Namastê Responde, entrando mais no tema dos bhavas. Lembrando que é bhava e não é bhava. Bom, então o primeiro setor fundamental que existe no Jyotish é o setor 1, relacionado ao corpo, relacionado a tudo que é a ideia da palavra soul. Não sou de alma, no sentido do inglês, mas sou eu. A noção de eu, a noção de corpo, a noção de cabeça, a noção de integridade física está relacionado a essa primeira relação fundamental, que é chamado de Tanubhava. Essa relação ela mostra muito como é que é a nossa longevidade, ela mostra muito como é que é a nossa saúde, ela mostra muito como é que é a nossa aura, ela mostra muito tudo que envolve essa noção de identidade fundamental. Eu sou. Quando tem essas duas palavras juntas, a gente tem essa relação de um, que normalmente é traduzido no Jyotish com a palavra a palavra certa técnica para isso é bhava. Ela é aquilo que é natural, ela é aquilo que é fundamental, ela é aquilo que te dá identidade, te dá vitalidade, te dá a tua aparência, que te cobre. Então, por exemplo, a primeira casa da casa 4, que é a casa que a gente vai chegar lá do lar, é a forma da casa, a estrutura da casa. Tudo que envolve esse conceito de estrutura, o esqueleto, a estrutura fundamental. Por exemplo, quando você vai na arquitetura, onde é que está a casa 1? Quais são os alicerces? O que é a estrutura fundamental? Qual é a relação 2 das 12? Ela é chamada de Dana Bhava, que é tudo associado à riqueza e tudo que é associado à extensão de você. Se você tem um corpo, ele precisa de comida, então ele é associado à comida que você precisa para se manter vivo. Ele é associado à língua, ele é associado a tudo que você recebe através dos sentidos. Então, o primeiro setor, o primeiro bhava, é a cabeça. O segundo setor, o segundo bhava, são os sentidos que estão na cabeça, a pele está inclusive, e é mais ou menos a tua tradição, de onde você vem, como é que você veio parar aqui. Então, a tua linhagem, de alguma forma, também está colocada ali. E tudo aquilo que ajuda você a se manter vivo nesse mundo, inclusive a memória. É interessante ver, a gente vai ver isso no curso com mais detalhe, como tem coisas que a princípio que não tem nada a ver e que estão mais ou menos no mesmo setor e você fala, interessante, isso tem a ver. Mas isso só tem a ver depois que você aprende a ver isso dessa forma, da mesma forma que quando você começa a estudar Ayurveda, gases e ansiedade não tem nada a ver, mas quando você olha através do Ayurveda, você fala, isso tem a ver, isso faz parte do mesmo conjunto funcional, certo? Então, da mesma forma como o Ayurveda tem 3 conjuntos funcionais fundamentais, Vata, Pitta e Kapha, o Yoga tem o Sattva, Rajas e Tamas, o Jyotish tem esses 12 conjuntos fundamentais funcionais, que são esses bhavas. O terceiro dele é chamado de Sahaja, ou Brato, relacionado a tudo aquilo que é natural de você, tudo aquilo que forma a sua noção de familiar no sentido de irmandade. A família no sentido mãe e pai, tribo, está na casa 2. A família do tipo irmão, os brother que a gente chama, os brother estão na casa 3. Todas as coisas que a gente usa, então a casa 2 recebe os sentidos, a casa 3 expressa os sentidos. Então, a casa 3 você tem a fala de uma maneira mais organizada, você tem a escrita, você tem a audição, toda a forma de fazer música, a forma de fazer artes, a criança que já está, digamos assim, não tão criancinha e já está podendo brincar, a nossa capacidade de criatividade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa curiosidade está na casa 3. Ok? Então, essa é a relação fundamental número 3, Sahaja, aquilo que é básico e natural que você faz relativamente sem esforço. Aí, os irmãos, os amigos muito próximos estão dentro dessa classificação também. Aí, formando o primeiro grupo, o primeiro conjunto de 4 de casas, a gente tem a quarta casa, que é a casa daquilo que é
natural para a tua existência de uma maneira feliz, certo? Então, o que você precisa para ser feliz, de alguma forma? Você precisa ter um lar, você precisa ter algum grau de conforto, você precisa ter algum grau de emoções. Então, Shuka está relacionado a Sukha, está relacionado àquilo que faz você se sentir bem consigo mesmo. E a casa 4 está relacionada a todas essas coisas que dão uma sensação de bem-estar na nossa vida. Sensação de proteção, sensação de que tem chão debaixo de você, sensação de pertencimento e sensação de que a vida tem coração, a vida tem emoção. Então, você se sente em casa. Qual é a diferença do lar e da casa? Do lar, doce lar e da casa? A casa é um ambiente físico. O lar é um ambiente afetivo. Então, essa relação de 4. A Sukha está muito relacionada à ideia daquilo que você, por afeto, você considera fundamental para a tua existência. Na casa 2, é tudo aquilo que é fundamental para a tua existência fisiologicamente. Você precisa de um telhado para a chuva não cair em cima da tua cabeça. Isso não é casa 4. Na casa 4, você precisa de um telhado confortável, agradável, bonito ou qualquer coisa assim, certo? Então, ela é associada a esse lugar de proteção e acolhimento, e isso também dá a relação materna. Não precisa ser a mãe biológica necessariamente, mas todo lugar que você sente abrigo, Sharanam, é um lugar da relação de 4. Então, se você faz mantra para Ganesha, Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, isso ativa a casa 4 como a relação de 4 como um lugar onde tem abrigo. Isso vai melhorar tanto a tua relação de conforto com a relação que você tem com a tua mãe, quanto eventualmente o quanto você chega no carro que você dirige para o trabalho e você não fica estressado com o trânsito. Bom, esses 4 primeiros são os 4 bhavas primários. Aí a gente vai agora para os 4 bhavas, digamos, intermediários. Começando pela quinta. A quinta, chamado Putra Bhava, é tudo aquilo que a inteligência divina é capaz de criar. Então, quando a gente tem uma capacidade muito grande de olhar a vida e ter um propósito e ela criar vida, isso inclusive tem filhos, que é uma das coisas que normalmente está muito associado, está dentro dessa quinta relação. Uma outra coisa que está aí, por exemplo, são as paixões. A outra coisa que está aí bastante forte também é a nossa capacidade de criação artística. Então, a casa 3, a relação de 3. A relação de 1 é eu sou. A relação de 3 é eu tenho criatividade. A relação de 5 é eu sou o criador. Então, essa relação de 5, ela dá a capacidade de criação na existência, onde você aplica o intelecto. A casa 5 também é o lugar do intelecto num sentido espiritual, no sentido de ter discernimento na vida. A casa 3 é um intelecto mais assim do tipo, para eu chegar ali eu tenho que virar à direita, depois eu tenho que virar à esquerda, aí depois eu tenho que ir para baixo, tipo pegando um mapa, por exemplo, tá? Então a relação de 5 é uma relação de expansão, de criação, de fecundação. A relação de 6 são os problemas e os desafios que você tem da criação. Essa bhava, ela se chama Randra Bhava ou Roga Bhava. Roga é padecimento. Não é tragédia exatamente, é algum grau de sofrimento. Randra Bhava tem muito essa noção daquilo que vai entrar em conflito. Depois que alguma coisa é criada, ela tem que ser organizada, ela tem que ser mantida, ela tem que ser gerenciada. Tudo isso envolve a relação de 6. Então, por exemplo, o trabalho burocrático está relacionado à casa 6. Plantação que você todo ano tem que fazer, casa 6. Tudo aquilo que é meio que chato e que você tem que fazer sempre, senão você morre, é casa 6. Por exemplo, atividades terapêuticas, que você meio que toda hora tem que ir lá no fisioterapeuta ou eventualmente no terapeuta Ayurveda ou qualquer coisa assim. É aquilo que você todo dia, todo ano, todo sempre precisa ficar renovando para que a vida continue, porque você criou a vida na casa 5 e depois você tem que manter a vida na casa 6. Bom, ela é uma casa que muitas vezes dá estresse, dá problemas graves. Na casa 7, depois que você criou algo, você, digamos, tem que
fazer com que isso seja relacionado. A casa 1 é eu sou, a casa 7 é o outro é. Então a casa 1 é muito a relação do si, a relação do 7 é do outrem. Então na casa 7 muitas vezes está relacionado ao casamento, num sentido civil, a necessidade de trocar com o outro, a necessidade de fazer com que haja diversão e a fruição da vida. Então a casa 3 você quer fruir com os amigos, a casa 7 você quer fruir com as pessoas, com os seus parceiros. A casa 7 é a casa de parceria, que pode ser parceria comercial, mas também pode ser parceria num sentido de aliança. Né? A pessoa se casou com a outra e fez uma aliança. Não porque ela necessariamente queria viver um caminho espiritual com ela, mas porque aquilo dali, no custo e benefício, era benéfico. Então, essa é a relação de sétima. A relação de oitava, o oitavo bhava, é chamado de Mrityu Bhava, Ayur Bhava, que é a noção de morte e vida. Depois que você se desenvolveu, teve filho, casou e etc., no geral o que acontece é, em algum momento você morre. A oitava casa é a casa do mistério, é a casa onde você tem uma capacidade de morrer e renascer. Isso não precisa necessariamente você morrer completamente fisicamente, mas é a crise de meia-idade, é o lugar onde a vida materialista perde sentido e há necessidade de um significado mais espiritual. E é nessa confusão, nessa busca, que a oitava casa está tensionando até a nona casa aparecer para, digamos, ser um acorde mais harmonioso, menos tensionado. A casa 9 é a casa do Dharma, é a casa do sentido, do propósito na vida de uma maneira profunda, de encontrar uma espiritualidade, de encontrar alguma causa, de encontrar algum propósito onde você vive e viver aquilo você pode sacrificar o que for, mas aquilo dali é o fundamental. É o lugar onde você tem uma visão maior pela existência. É a casa teológica, no sentido de ter essa visão mais ampla, menos voltada só para um eu. É a casa de estar a serviço de um mestre espiritual, de uma linhagem espiritual. Você se sentir parte de um propósito divino, um propósito cósmico, um propósito universal e não só uma vida materialista. Então, até a oitava, digamos assim, da quinta à oitava é um conjunto de lentes que a gente tem mais materialistas, da 1 para 4 é mais criacionistas e da 9 a 12 é mais espiritualistas. Então é aqui que existe o encontro com o sagrado. O encontro com o sagrado vem a partir da 9, por isso que religião está ali também, mas não só. Na 10, depois que tem um propósito na vida, você precisa correr atrás dele e implementar isso. Você precisa tomar atitude em relação ao que você acredita. Por exemplo, vi um filme há pouco tempo que era The Mission, um filme sobre os jesuítas, era de 1986, lá sobre o movimento jesuíta na América do Sul, na época da Portugal e Marquês de Pombal, etc. E aí o cara tá lá escalando a Cordilheira do Iguaçu sem nada, só para chegar ali e evangelizar a pessoa, porque ele acredita naquilo, para aquilo ele é fundamental. Então, se a casa 9 é a casa do evangelho, a casa 10 é a casa da evangelização. Se a casa 9 é a casa do caminho, a casa 10 é a casa do caminhar. Então, ela é o lugar onde você toma ação, é o lugar onde você toma um partido, onde é o lugar onde você põe tua cara a tapa e, eventualmente, é a casa do governo, é a casa onde tudo tem que ser organizado de uma maneira para todos. É o lugar onde tem o máximo de hierarquia, o máximo de responsabilidade, o máximo de liderança, o máximo de que precisa ser feito de qualquer coisa, como o sol ao meio-dia, que é, digamos, o elemento central dessa definição desse bhava. A 11ª bhava é depois que você, digamos assim, tomou o partido, fez a ação, aconteceu, são os resultados disso, são os frutos disso, tanto para bem quanto para mal. É o lugar onde você tem o resultado da ação no mundo no sentido espiritualista ou, de uma maneira mais mundana, as relações sociais que você tem de uma maneira ampla, aquarianas, amplo espectro,
internet, mega transnacional, tudo que é muito grande, tudo que funciona a partir do paradigma de rede, é onde o ponto de conexão ele é mais importante do que exatamente a linha. Se você pega uma rede de pescar e você tenta analisar ela pelas linhas, você não entende nada da rede em si. Você entende a rede muito mais pelos pontos de conexão e o efeito sistêmico que ele tem. Então a relação de 11 é uma relação sistêmica, é uma relação de você ver, por exemplo, o karma que foi nessa vida, quantas vidas para frente aquilo vai ser impactado e etc. Bom, para fechar, a 12ª bhava é a casa é o setor, a lente da dissolução. Tudo aquilo que é material vai dissolver e de alguma forma ela se dissolve a partir dessa relação de 12. Então é o lugar daquilo que é invisível, é o lugar daquilo que é clandestino, é o lugar da meditação, é o lugar do viagem astral, é o lugar de tudo que não é tangível, mas que existe e que principalmente dissolve todas as outras relações anteriores. Então, pessoal, isso daqui é um grande apanhadão sobre as 12 bhavas do Jyotish e como elas são, digamos assim, elementos centrais do entendimento da vida da pessoa. Cada uma dessas bhavas vai gerar uma forma de se relacionar diferente. E dependendo do astro que tiver ali, dependendo do rashi, do signo que tiver ali, dependendo de um monte de coisa, a gente vai ter alguns resultados para a tua vida. Por que você se relaciona com a tua filha de uma forma, mas eventualmente com a tua mãe é diferente? Porque são bhavas diferentes e porque as influências que estão ali normalmente vão ser bem diferentes que estão atuando, ok? Então, quem quiser mais informações, a gente vai ter no nosso curso aí esse final de semana 4, 5 e 6, aqui em Ubatuba, em Tamambuca. Aguardo vocês. E a parte do mantra para fechar, pessoal. Grato aí pela presença. Aguardo vocês no próximo. Namastê! Opa! Responde! Tem uma setinha aqui, ó. Esse lado é para cima. Namastê! Responde! Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti 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 Hari Om. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!